A semana tá apenas começando, mas a pergunta que atormenta todos aqueles que, como você e eu, estão ali assistindo a série do Gavião Arqueiro permanece: Vincent D'Onofrio vai realmente aparecer reprisando seu papel icônico como o rei do crime da série do Demolidor da Netflix? Eu sinceramente espero que sim, velho, mas existem algumas questões internas na Marvel que podem deixar isso um pouco mais difícil. Na verdade, mesmo que o queridíssimo Vincent apareça como Wilson Fisk novamente, ele ainda pode ser uma nova versão do personagem com o mesmo intérprete, da mesma forma que os caras fizeram ali com o JJ Jameson do Homem-Aranha. E isso significaria que toda aquela história buenacha que nós acompanhamos nas 3 temporadas do Demolidor realmente virou fumaça. E aí que você me pergunta, mas Tata, por que eles fariam isso? Por que não aproveitar e canonizar de vez todos os personagens daquelas séries fantásticas da Netflix, com exceção do Punho de Ferro? A resposta, gafanhoto, é uma só: vaidade. A guerra de egos que vem se desenrolando atrás das cortinas da Marvel desde que a empresa resolveu começar a criar o seu universo live action. E hoje nós vamos conhecer essa história de traições, animosidades, vencedores e derrotados que faz com que seja tão difícil trazer os personagens daquelas séries agora. Esse é um vídeo que eu fiz inicialmente lá pro clube de membros do canal, mas como o clube acabou e o YouTube não permite nem mesmo que as pessoas que assinaram o clube na época continuem tendo acesso a esses vídeos, eu vou começar a trazer alguns deles sempre que o assunto for relevante, certo? E é claro, né, que fofocas dos bastidores da Marvel sempre são relevantes, então se liga aí. Oi, eu sou o Gustavo Curi, como você pode ver, ainda estou me recuperando da sinusite e da rinite que me atacaram nos últimos dias e a minha voz continua fanha, espero que você não se importe. Bom, uma coisa que os inscritos frequentemente me perguntam aqui no canal é por qual motivo as séries antigas da Marvel, como as séries da Netflix, Agentes da S.H.I.E.L.D., Inumanos, Manto e Adaga e Runaways, não se conectam com o MCU, o universo dos filmes e dessas novas séries da Disney+. Muita gente achou isso mais estranho ainda quando Darkhold, que teve um papel bem grande em Agentes da S.H.I.E.L.D., apareceu completamente diferente em WandaVision, mesmo que Nick Fury, a Maria Hill e a Lady Sif dos filmes tenham feito participações na série do Agente Coulson. Lembre-se de que quando Agentes da S.H.I.E.L.D. estreou na ABC lá em 2013, a série foi anunciada como o primeiro programa de televisão conectado ao universo cinematográfico da Marvel. Porém, o que acabou acontecendo foi que as séries refletiam o que acontecia nos filmes, mas os filmes simplesmente ignoravam o que acontecia nas séries. Pois é, cara, hoje é dia de esclarecer de vez essa questão para que você, que é um gafanhoto alfa, totalmente por dentro de tudo, possa explicar para os outros gafanhotos que ainda não atingiram o status de alfa. E o melhor de tudo aqui, no fim das contas, toda essa história se resume a uma gigantesca briga de egos entre algumas das pessoas mais importantes do mundo do entretenimento. Então toda essa história é basicamente uma grande e monumental fofoca. Bom, uma das chaves para entender toda essa confusão é ter em mente que, ao contrário do que acontece hoje em dia com as séries da Disney+, até muito recentemente a estrutura corporativa original da Marvel Entertainment tinha a Marvel Studios, responsável pelos filmes de um lado, e a Marvel Television, responsável pelas séries de outro lado, como divisões separadas ali da Marvel Entertainment, embora as duas fossem gerenciadas e lideradas por um cara chamado Ike Perlmutter como CEO. Guarda o nome desse cara, velho, porque ele vai ser importante. A Marvel Studios foi fundada em 1993, com Kevin Feige se tornando presidente do estúdio somente em março de 2007, um ano antes do primeiro filme do Homem de Ferro, mas mesmo assim ele ainda tinha que se reportar e pedir a bênção lá do Ike Perlmutter para qualquer projeto que ele tivesse em mente. A Marvel Television, por outro lado, foi fundada em 2010 com Jeff Loeb como vice-presidente executivo e também tinha que seguir as ordens do Ike Perlmutter. Depois de vários rumores e notícias falsas sobre a primeira série do live action da Marvel, que incluía até mesmo uma série estrelada pelo Hulk sendo desenvolvida pelo Guillermo del Toro, finalmente Agentes da S.H.I.E.L.D. saiu do papel, estreando na ABC em 2013, sendo produzida pela Marvel Television. O grande lance é que, apesar de o Kevin Feige ter feito parte do anúncio dessa série na Comic Con de Nova York de 2012, com um baita de um estardalhaço ali ao lado do diretor dos Vingadores, o Joss Whedon, ele não teve absolutamente nenhuma participação na produção de Agentes da S.H.I.E.L.D. durante as 7 temporadas em que a série esteve no ar. Na verdade, nem mesmo depois disso o Kevin teve qualquer tipo de envolvimento com qualquer produção da Marvel Television nos 10 anos de existência da empresa, com uma única exceção.
que foi a série da Agente Carter. Na série dela, o Kevin Feige não apenas atuou como produtor executivo, o que ele não fez em nenhum outro programa, mas também o Christopher Marcus e o Stephen McFeely, os roteiristas da trilogia do Capitão América e dos 2 últimos filmes dos Vingadores, também ajudaram a criar aquela série. Dessa forma, não é à toa que a única vez em que um personagem de uma série pré-Disney Plus apareceu num filme do MCU, essa pessoa foi justamente o James Darcy, que interpretava ali o Jarvis na série da Agente Carter. Então, tirando isso, a Marvel Studios e a Marvel Television nunca trabalharam juntas em qualquer nível, em qualquer outro projeto que não a série da Agente Carter. Mas aí, tudo bem, né, cara? É muito trabalho mesmo, os caras precisavam dividir as responsabilidades. Pois é, mas é justamente aqui que a nossa história começa a ganhar ares de fofoca. Porque o relacionamento entre o Kevin Feige, que comandava a Marvel Studios, e o Ike Perlmutter, que era a pessoa a quem ele respondia, era simplesmente terrível. Péssimo, horroroso, porque os dois tinham visões diametralmente opostas em relação aos caminhos que a Marvel como um todo deveria tomar. Ai, meu Deus, eu tenho que espirrar. Não consigo espirrar. Olha só, cara, em 2007, a Marvel Studios tinha uma espécie de comitê de criação, um comitê criativo, formado por 6 pessoas especialíssimas, né? Além do Kevin Feige, que dispensa apresentações, esse comitê também era formado pelo Alan Fine, pelo escritor Brian Michael Bendis, que escreveu tudo, né? Do Demolidor ao Homem-Aranha, entre muitos outros títulos de destaque, até mesmo quadrinhos dos Vingadores, o editor da Marvel, Dan Buckley, e o Joe Quesada, o ex-diretor-chefe da Marvel Comics. Esses produtores, editores e escritores de quadrinhos davam a opinião da Marvel Studios em todos os filmes, dizendo como esses projetos deveriam ser conduzidos. Na teoria, isso deveria ser uma coisa boa, né? Afinal de contas, eles eram as pessoas que mais conheciam as histórias da Marvel, pelo simples fato de que eram eles quem escreviam essas histórias. Porém, cada uma dessas decisões tomadas por esse comitê tinha que passar pelo crivo do CEO da Marvel Entertainment, o Ike Perlmutter. Ele dava a palavra final e muitas vezes ele metia o bedelho e mudava esses direcionamentos baseado apenas no que ele achava melhor para a companhia, e é claro que muitas vezes essa metida de bedelho mudava as coisas para pior. Um dos primeiros problemas com esse comitê aconteceu quando o então diretor do primeiro filme do Homem-Formiga, o Edgar Wright, que estava metendo a mão na massa ali desde o início do projeto, largou a barca por ter alegadamente diferenças criativas irreconciliáveis com o comitê. Ele disse que tinha que esperar pela aprovação dos caras até mesmo em questões muito pequenas e tecnicalidades, e que isso atrasava demais o cronograma, além de minar a liberdade criativa do coitado do cara. No final das contas, ele foi embora e os caras tiveram que chamar o Peyton Reed para dirigir o filme às pressas. James Gunn declarou certa vez que o comitê criativo da Marvel também foi o responsável por transformar o Ronan, o Acusador, que é um personagem fantástico e importantíssimo dos quadrinhos, em um personagem mais raso do que um pires lá no primeiro Guardiões da Galáxia. Nas palavras do próprio James Gunn, há um enredo bem confuso pro vilão do primeiro filme que eu gostaria de poder refazer. Havia um comitê trabalhando pra Marvel na época, agora extinto, que costumava dar muitas contribuições, e foi exatamente aí que ele, o Ronan, acabou. As coisas ficaram um pouco confusas. Confusas, James! Se você conhece o Ronan dos quadrinhos, você sabe que subaproveitado é uma palavra leve demais para ilustrar o que aconteceu com o cara no filme, né? Ele foi transformado no mais genérico dos vilões genéricos. É claro que os caras também tinham que meter o bedelho naquele que eu considero o pior filme da história da Marvel Studios, Homem de Ferro 3. Eu realmente não acredito que esse filme pudesse ter sido salvo se a interferência desse comitê criativo não existisse. Ele teria sido ruim de qualquer forma, mas os caras decididamente ajudaram a afundar ainda mais o projeto. Numa entrevista de 2016, o diretor desse filme, Shane Black, contou que no primeiro roteiro do filme deles, eles tinham uma personagem feminina interpretada pela Rebecca Hall, que seria a grande vilã por trás do Mandarim. Quando o comitê criativo da Marvel recebeu esse roteiro, eles mandaram um memorando pro Shane Black, dizendo que isso não poderia acontecer porque se o vilão fosse uma mulher, a venda dos brinquedos do filme sairia prejudicada. Então os caras trouxeram o Aldrich Killian pra ser o grande vilão por trás de tudo, e a personagem da Rebecca Hall, que seria a grande vilã no final das contas, se tornou apenas uma cientista que criou uma fórmula do Extremis e depois foi morta sem que isso interferisse em nada na história. Como eu disse, eu não acho que o filme teria sido salvo se os caras não tivessem mudado isso, né? Mas com certeza ele talvez tivesse ficado um pouco menos pior. Se a gente for refletir sobre tudo isso, esse comitê criativo da Marvel, com o caretaço final ali do Ike Perlmutter, exerce basicamente a mesma função dos Illuminati nos quadrinhos, né? Os caras reúnem as mentes mais brilhantes desse universo em um grupo que é simplesmente incapaz de tomar uma única decisão acertada, sendo responsável por alguns dos maiores desastres
desse universo. É a mesma coisa que os Illuminati. Mas é claro que o Ike Perlmutter também influía mais diretamente nos projetos dos filmes da Marvel. Ele não queria de jeito nenhum, por exemplo, lançar o filme do Pantera Negra, assim como ele também não podia nem ouvir falar de qualquer tipo de projeto envolvendo a Capitã Marvel, e esses projetos eram as meninas dos olhos do Kevin Feige. O ex-produtor Craig Kyle falou sobre isso durante o painel na Long Beach Comic Con de 2016. Ele disse: "Nós tínhamos muitos projetos na plataforma de lançamento. Tínhamos o Pantera Negra, que estamos fazendo agora, e outros projetos que eu ainda não posso mencionar. Queríamos fazer esses filmes, mas respondíamos a essas pessoas que tinham ideias diferentes. Até o Kevin Feige respondia a pessoas que tinham ideias diferentes na época. Mas a cereja do bolo, aquilo que realmente levou o Kevinho ao limite, foi o Ike Perlmutter tentar cortar o orçamento para Capitão América Guerra Civil e também não está disposto a pagar o Robert Downey Jr. para retornar como Tony Stark. Velho, aí o Kevin montou num porco. Ele foi pras vias de fato pro combate aberto, porque Guerra Infinita era o projeto pessoal dele para rivalizar com Batman vs Superman, que a co-irmã, a DC, tinha anunciado. A coisa ficou tão pesada por conta desse filme que num determinado momento, velho, o Ike Perlmutter teria exigido que os roteiristas removessem completamente o Homem de Ferro do roteiro. Dá pra ver que o cara realmente, né, tem a visão além do alcance, né, cara? Olha só que ideia genial, tirar o Homem de Ferro de Guerra Civil. Imagina isso, velho. Os fãs iam chegar no cinema e depois iam sair da sessão ali parecendo aquele meme do John Travolta confuso, lembra? De acordo com o livro do Bob Iger, que era o presidente e CEO da Walt Disney Company, esse conflito foi o que levou ele a reestruturar toda a empresa em 2015 e tirar a Marvel Studios do controle do Ike Perlmutter. No livro dele, The Ride of a Lifetime, ele conta: Kevin é um dos executivos de cinema mais talentosos do ramo, mas a minha impressão era de que o relacionamento tenso com Nova York, ou seja, Ike Perlmutter, estava ameaçando seu sucesso contínuo. Eu sabia que tinha que intervir, então, em maio de 2015, tomei a decisão de separar a unidade de produção de filmes da Marvel do resto da Marvel e colocá-la sob as ordens de Alan Horn. Pois é, esse foi o fim do comitê de criação da Marvel e a Marvel Studios estava fora das garras do Ike Perlmutter, mas a Marvel Television continuava ligada ao Ike Perlmutter. Assim, ele se concentrou em um produto no qual ele sempre depositou muitas esperanças e que na cabeça dele seria capaz de suprir o vazio deixado pela ausência dos X-Men, que naquela época, né, pertenciam ainda à Fox, ninguém menos do que os Inumanos. E para que eles vingassem como um produto viável, o Ike Perlmutter tomou medidas extremas, velho. Veja bem, o cara não admitia a Fox lucrando com os X-Men e o Quarteto Fantástico, né, propriedades cujos direitos cinematográficos a Marvel tinha vendido lá durante os anos 90. Sendo assim, conforme os boatos de escritores de quadrinhos e veículos especializados, Ike Perlmutter simplesmente ordenou que a Marvel Comics cancelasse o Quarteto Fantástico, parasse de criar novos personagens mutantes e reduzisse a participação deles nos quadrinhos inteiramente. Isso significava que os X-Men seriam excluídos dos desenhos animados, dos videogames, por anos, velho, não apenas dos quadrinhos, com o Ike Perlmutter tramando a substituição deles pelos Inumanos. Todo aquele arco da névoa terrígena e a criação da Kamala Khan, a nova Miss Marvel dos quadrinhos, é um resultado direto dessa decisão. É claro que o objetivo final era valorizar os Inumanos para que o Ike pudesse lançar um produto baseado nesses personagens mais adiante e ficar ali com a glória toda para ele. E é aqui que começam as alfinetadas, velho. Porque no tempo em que a Marvel Studios ainda estava sob controle do Ike Perlmutter, eles já tinham anunciado um filme dos Inumanos para mais adiante, mas depois que o Kevin se viu livre do seu desafeto, ele discretamente, muito na camufla, tirou os Inumanos do cronograma de lançamento e suspendeu indefinidamente o projeto nos cinemas. Pois é, né? Foi se fazer de salame pra cima do Kevin Feige, perdeu o filme dos Inumanos. E 10 dias, apenas 10 dias depois disso acontecer, os Inumanos foram anunciados para se tornarem uma nova série de 8 episódios na ABC, um movimento desesperado do Ike Perlmutter. Já que ele não ia mais ter o filme, ele ia fazer uma série na empresa de televisão que ele ainda controlava. Um ano e meio depois que o show foi anunciado e subsequentemente exibido, Inumanos foi cancelado após uma única temporada. Foi um tapa na cara do Ike Perlmutter. É por isso que, mesmo sendo muito fácil para os filmes trazerem um ou dois elementos ali das séries, simplesmente para tornar elas canônicas, eles nunca fazem isso. Aliás, eles têm feito justamente o contrário. Recentemente, o diretor James Gunn confirmou no Twitter que nunca houve qualquer coordenação entre os produtos anteriores da TV e o lado cinematográfico da Marvel, como agora que estão todos sob a supervisão dos estúdios da Marvel. Esse tweet foi respondendo a um fã que tinha questionado porque o diretor estava dizendo que WandaVision
WandaVision era a primeira série diretamente conectada ao MCU, quando outras tantas séries alegadamente estariam também conectadas muito antes disso. No episódio Nós Interrompemos a Nossa Programação de WandaVision, o diretor da SWORD, ali, o Tyler Hayward, diz pra Monica Rambeau que a mãe dela construiu aquele lugar do zero e que ela, Mônica, cresceu ali. Isso significa que a espada existe como organização há pelo menos algumas décadas, certo? No entanto, na estreia da 5ª temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., é revelado que o Nick Fury nunca disse nada pro Phil Coulson sobre a existência dessa organização. Além disso, a aparição do Darkhold, o livro de magia negra em WandaVision, né, também foi o último prego no caixão das séries pré-Disney Plus, um golpe na suposta ligação dessas séries com o MCU. Uma versão diferente desse livro já tinha aparecido não apenas em Agentes da S.H.I.E.L.D., mas também em Runaways, e a situação só piorou quando o roteirista de WandaVision, o Jack Sheffer, deixou claro que esse Darkhold não era o mesmo, dizendo: nós não estávamos citando aquele livro, esse é o Darkhold para essa história específica. Da mesma forma, todas as séries da Netflix também acabam ficando de fora desse guarda-chuvas do MCU pelo mesmo motivo, que aliás é uma lástima, né, porque pelo menos o Demolidor, a Jessica Jones e o Justiceiro daquelas séries deveriam ser obrigatoriamente incluídos no universo cinematográfico da Marvel. É uma grande pena que eles não sejam aproveitados. A grande questão é que o Kevin Feige não quer ficar refém das decisões de outros executivos que outros executivos tomaram em relação a esses personagens. As séries só começaram a se relacionar com os filmes agora na Disney Plus porque essas séries são, assim como os filmes, supervisionadas e produzidas diretamente pelo Kevin Feige. Na verdade, em 2019, ele se tornou o chefe de criação de toda a Marvel Entertainment, né? O que significa que até os quadrinhos da Marvel agora são responsabilidade dele. É claro que isso não significa que os fãs tenham que perder a fé em alguns retornos específicos, e o que eu mais queria ver recebendo um upgrade para fazer parte do MCU a partir de agora seria o Demolidor do Charlie Cox, cara. Há muitos rumores de que Kevin Feige ficou particularmente impressionado com a versão do ator ali pro Matt Murdock da série da Netflix, e isso é bastante encorajador, já que o Kevin se sentia da mesma maneira com o Jamie Foxx, né, como Electro em Amazing Spider-Man 2, e agora o Electro do Jamie Foxx tá voltando no novo filme do Cabeça de Tem. Então, temos fé, gafanhoto. Quem sabe a gente não ganha aí de presente o Charlie Cox voltando como o homem sem medo do MCU pra nos deixar mais felizes que mosca em tampa de xarope. Pois é, velho, agora você já sabe de todo esse babado e também conhece o motivo pelo qual Kevinho tem toda essa resistência quanto àquelas séries da Netflix. Nos resta torcer para que ele coloque a mão no coração, velho, esqueça todo esse rancor e traga de vez pelo menos o Demolidor, a Jessica Jones e o Justiceiro pro MCU, porque essas histórias, esses personagens e esses intérpretes merecem demais fazer parte desse universo que nós tanto adoramos. Não esquece de deixar aquele like bacanérrimo aqui para fortalecer o canal, se inscreve aqui também para não perder nenhum vídeo. Eu já vou deixar outros 2 vídeos muito bacanas aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai curtir. Vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.